Começamos agora o quinto episódio do programa Conversando sobre Saúde Mental. A nossa temática de hoje será Saúde Mental na Adolescência. Quem conversará conosco sobre esse tema é a psicóloga Larissa Barbosa, do campus Barra do Corda. Nós também teremos a participação especial da aluna Hilary Blenda. É com você, Larissa. Olá, meu nome é Larissa, eu sou psicóloga do IFMA Campus Barra do Corda e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o tema da saúde mental na adolescência. Então, seguimos aí nesse caminho, dos vídeos que nós temos conversado sobre saúde mental e nesse nós vamos falar especificamente sobre essa questão da adolescência. Então, o que é a adolescência? A adolescência, aqui no Brasil, pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, nós consideramos a adolescência entre o período dos 12 e dos 18 anos. Por que eu digo aqui no Brasil? Porque existem outras conceituações, Então, nós temos também, por exemplo, pela OMS, nós temos como adolescência o período considerado entre os 10 e os 19 anos. No Brasil, nós ainda temos o Estatuto da Juventude, que considera a juventude dos 15 aos 29 anos, tendo aí uma faixa etária que ainda permanece dentro da adolescência. Por que nós estamos falando sobre essa variação? Porque a adolescência, apesar de ser um momento em que nós sempre falamos a respeito das mudanças e de tudo aquilo que acontece em nós como seres humanos, mas nós precisamos diferenciá-la da puberdade. A puberdade são as transformações que acontecem no nosso corpo, que são comuns a todas as pessoas, mas a adolescência em si, ela não é vivenciada da mesma forma por todas as pessoas. A adolescência, ela é uma fase construída, ela é uma construção social. E o que isso quer dizer? Em cada sociedade, em cada cultura, a adolescência ela vai acontecer de uma forma. A adolescência nem sempre existiu, A gente nem sempre teve esse período aí de transição no sentido de permanecer na casa dos pais, de ter essa convivência em grupo que é comum nos adolescentes hoje em dia, mas a gente nem sempre teve isso. A gente pode até pensar, aqueles que são mais do interior, por exemplo, assim como eu aqui, conversar com os nossos avós, por exemplo, e perceber que muito novos eles já entravam na vida adulta. Então esse período ele não acontece da mesma forma em todos os lugares, Hoje em dia nós temos um período bem mais prolongado, por exemplo, Os jovens e os adolescentes permanecem mais tempo em casa, visto que hoje em dia a gente tem um tempo maior de estudo, a gente tem um tempo maior de preparação para o mercado de trabalho, e isso faz com que nós permaneçamos em casa durante um tempo maior. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque pensar sobre a adolescência é pensar também sobre particularidades, sobre as mudanças físicas, sim, da puberdade, mas sobretudo sobre aquilo que acontece no contexto de cada pessoa, sobre aquilo que acontece no nosso dia a dia, de como nós construímos a nossa relação ao longo da nossa vida, como é esse momento na nossa sociedade que nós temos atualmente, e tudo isso vai interferir no modo como nós vamos olhar para a saúde mental desse adolescente, Então, olhar para a adolescência é sobretudo olhar para singularidades, é sobretudo olhar para uma diversidade, E não pensar na adolescência como algo que acontece igual para todos, mas pensar num período que é sim um período muito importante, que é um período de desenvolvimento não só do corpo, mas dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa forma de lidar com o mundo. É pensar numa fase em que nós precisamos ter atenção à singularidade de cada pessoa, mas pensar que não se trata de algo igual para todos, mas olhar para a diversidade que é própria do ser humano. Então, nós vamos aí para a nossa primeira pergunta. Olá, eu sou a Hilary, sou aluna do TAF primeiro ano do IFMA e gostaria de fazer algumas perguntas a respeito da saúde mental. A primeira pergunta é como as mudanças ocorridas na adolescência podem afetar a saúde mental?
Então, né, já que nós estamos falando sobre essa questão das diversidades e do que é a adolescência, então nós precisamos pensar em algo muito importante. A adolescência em si não pode ser vista como um período ruim. Ela é um momento importante na vida de todo mundo e ela tem o seu significado em si mesma. A gente não pode olhar para a adolescência como uma simples preparação para a vida adulta. A gente precisa olhar para aquele indivíduo naquele momento e no modo como ele está vivendo a sua adolescência, né? Tendo essa fase a sua total importância. Então, quando nós falamos em adolescência, a gente não pode se fechar naquele estigma, né, naquele rótulo de que é uma fase difícil, é uma fase rebelde, que tudo vai ser complicado, né? E a gente não pode pensar assim, que isso acaba trazendo muitas vezes um peso muito grande para o adolescente, né? Fazendo com que ele pense que ele em si mesmo é difícil, ele em si mesmo é rebelde, e isso não é verdade, né? A gente precisa se lembrar de que cada pessoa vai passar por esse momento de uma forma. Mudanças acontecem no corpo, mudanças acontecem na convivência, na relação com os pais, né? Já é uma pessoa que tem condições de emitir juízos, né? Que antes na infância já não eram não era uma pessoa tão questionadora, talvez, e agora já consegue fazer esses questionamentos. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? Existe aí todo um desenvolvimento do corpo, dos pensamentos e de tudo mais. Então a gente precisa olhar para isso de uma forma muito clara, muito. A gente precisa pensar nessa fase como algo específico, né? Mas também não pensar que isso vai ser sempre difícil para todos em toda a sociedade, né? Em toda a casa, em toda a família, que isso vai trazer grandes conflitos, né? A adolescência é também um período muito legal, onde a gente percebe o crescimento, né, de uma pessoa, onde a gente consegue observar o modo como ela vai ali evoluindo, olhando para as coisas de um modo diferente, né? Conhecendo novos aspectos da sua vida. É uma oportunidade também de conhecer-se um pouco mais, né? De saber que também em cada família isso vai ser visto de uma forma, né? E precisa ser observado, sim. Os pais vão aprendendo a lidar, assim como o adolescente também vai aprendendo a lidar com os seus pais novamente, né? Porque o seu ponto de vista muitas vezes vai ser modificado, o modo como ele enxerga os pais, o modo como ele enxerga os adultos à sua volta, né? Passando a muitas vezes questionar alguns comportamentos também. Então isso é o que às vezes gera conflitos dentro de casa, mas é importante lembrar que, apesar de todas as mudanças que ocorrem nessa fase, as mudanças na nossa vida não ocorrem só na adolescência. As mudanças vão acontecendo ao longo da vida toda, porque o ser humano é isso, né? Esse movimento. Então, essa peculiaridade das mudanças, ela não está só na adolescência, e por isso não pode ser visto como uma fase ruim, como uma fase de rebeldia, mas a gente precisa olhar para cada adolescente, né? E por isso não há como dizer que essas mudanças em si elas vão afetar a saúde mental, mas há como dizer que existem fatores de risco, existem comportamentos de risco, e isso sim precisa ser observado para que a gente possa cuidar da saúde mental desse adolescente, né? Cuidar da saúde mental é algo que se faz em todas as fases da vida, é algo necessário em todos os momentos. Então, olhar para esse adolescente ali, né, percebendo não só conflitos e rebeldia, mas percebendo as suas potencialidades, percebendo o seu modo de lidar com as coisas. Isso é importante para que a gente possa promover a saúde mental. E também gostaria de saber quais os fatores de riscos mais comuns que podem comprometer a saúde mental dos adolescentes. Então, como nós falamos em fatores de risco, né, na questão anterior, então quais são esses fatores de risco que podem ter esse impacto na saúde mental do adolescente, né? Então,
existem questões que são extremamente importantes de serem observadas nesse período da adolescência, porque muitas vezes começam a ser observados, né, alguns fatores dentro da própria convivência familiar que vão afetar esse adolescente, né? Então, quais são os fatores de risco, por exemplo, para que ocorram problemas de saúde mental nesse momento? A violência vivida no ambiente familiar, seja ela física ou seja ela sexual, não só a violência vivida, mas a violência observada também, quando aquele adolescente, mesmo não sendo alvo da violência, mas ele vive num ambiente de conflitos, isso é um fator de risco. É importante também observar a percepção que o adolescente tem daquele lugar onde ele está, né? Muitas vezes há uma percepção de abandono por parte da família. Esse abandono ele pode ser um abandono de fato objetivo, né? Como quando esse adolescente ele é deixado em algum lugar, ele é colocado para viver sozinho, acontece. Né? A gente já observou também alguns contextos assim na nossa prática, por exemplo, dentro do Instituto, mas também quando a gente percebe esse abandono não objetivo, mas a percepção do abandono, né? Quando o adolescente, apesar de conviver com os pais, com as pessoas da sua casa, ele acaba se percebendo sozinho, mesmo estando no meio de outras pessoas. Então isso também é algo importante, que a gente possa observar essa percepção do adolescente em relação ao modo como ele se enxerga dentro da sua casa. Outra coisa também que é importante destacar e que hoje em dia é algo que traz muitos riscos é o fato, por exemplo, das normas de gênero, da influência da mídia, né, dentro da construção do adolescente. A gente percebe, por exemplo, nas redes sociais, né, os padrões de beleza que são colocados, isso muitas vezes pode trazer para o adolescente um questionamento, né, sobre si, sobre o seu próprio corpo, sobre a sua autoimagem, e isso pode trazer como consequência alguns transtornos. Então é necessário ter uma atenção a esses fatores, né, tudo isso que está ao nosso redor neste mundo é importante de observar, especialmente nesse momento, né? Nesse momento de vida que é a adolescência. É claro que isso não afeta só os adolescentes, mas de modo geral há uma certa tendência maior nesse momento de vida de olhar para esses ideais que tantas vezes são inalcançáveis e que também não são verdadeiros, né? E que isso pode trazer muito desconforto para os adolescentes, essa busca pela imagem perfeita. Né? E tantas vezes não só pela imagem, mas a busca da felicidade, né? Como aquela coisa de Instagram, aquele lugar bonito e as fotos mais bonitas que você consegue ter, as maiores aventuras, questões financeiras e tudo mais, e isso também pode gerar aí pode ser um certo fator de risco, né, para a vida desse adolescente. Então, o que a gente precisa, né, em relação a isso, em relação a essas questões de mídia? A gente tem percebido nos últimos anos todo um modo de observar, né, aí tantas críticas e todo um movimento em relação a esses padrões inalcançáveis, de modo a tornar essa mídia mais próxima, né, daquilo que nós vivemos na realidade, a valorização do corpo real, a valorização da vida real, mas isso ainda muitas vezes não fica, ainda não é o principal, né? Isso muitas vezes ainda são pequenas coisas, não é o que nós vemos de forma geral, né? Ainda existe muito essa valorização de um corpo perfeito, que é muitas vezes um corpo feito, né? Aí nos programas de computador e tudo mais, né? Então
é importante observar que apesar desses movimentos que nós temos, nós ainda precisamos caminhar muito nesse sentido, de olhar para a nossa vida, para o nosso real, né? Então, aquilo que foi falado na conversa anterior sobre autoconhecimento, isso precisa ser observado também, né? Para que nós tenhamos diminuído essa questão desse fator de risco relacionado às mídias sociais, né, e a própria autoimagem. E nós temos também outra questão que são os comportamentos de risco, né? Então é interessante observar que muitos comportamentos de risco eles começam na adolescência. O que são esses comportamentos de risco? Uso de álcool e outras drogas, né? Muitas vezes a percepção de que os comportamentos de risco não vão ter impacto na vida, né, de que isso é normal, faz parte do dia a dia e da vida do adolescente, né? Essas limitações na capacidade de administrar e de planejar as coisas, que muitas vezes traz um risco de vida até para aquele adolescente. O risco sexual, por exemplo, de terem vários parceiros ou de ter relações desprotegidas, né? Então tudo isso também precisa ser observado. Isso são comportamentos de risco, né? E nós pensamos na questão das doenças sexualmente transmissíveis, né? De gravidez precoce. Então há todo esse risco, né? Vivenciado nesse momento. Especialmente é importante observar o abuso de substâncias. É muito comum, né, o uso e o abuso do álcool, e isso pode trazer prejuízos para uma vida toda. Não é só para esse momento, mas é de pensar que nós somos um ser humano que ao longo da vida vai passando por diversas coisas. E aquilo que nós fazemos nesse momento vai ter consequências mais na frente. Então o abuso do álcool ele pode trazer diversas doenças, né, diversos adoecimentos, inclusive, né, questões que são relacionadas mesmo ao alcoolismo, que tem acontecido cada vez mais cedo e traz prejuízo para a vida da família, para a própria vida da pessoa, né, em relação ao seu meio social, enfim, esses comportamentos muitas vezes começam na adolescência e isso é importante de ser observado e prevenido, né, dar a conhecer a cada um dos adolescentes as consequências que isso pode trazer na sua vida para que ele possa julgar, né, de uma forma melhor e para que possa tomar as suas decisões no sentido de prevenir, né, questões de saúde mental, de fazer com que a sua vida ela possa ser melhor nesse sentido. E quais os fatores que podem favorecer a saúde mental dos adolescentes? Então não são só coisas que podem prejudicar, mas nós precisamos pensar também nas coisas que podem favorecer a saúde mental. E algo muito importante na adolescência são as relações de amizade. Então, relações de amizade podem fortalecer esse sujeito, né? E fazer com que ele venha a se desenvolver de uma forma melhor, fazer com que a sua saúde mental ela fique melhor. Então, fortalecer os vínculos, as relações de amizade, assim como nós vimos anteriormente que a violência familiar e as dificuldades dentro da família elas podem ser um risco, também as boas relações familiares são um fator de proteção para esse adolescente. Então as boas relações em casa, o bom relacionamento com os pais, isso é algo muito importante na vida do adolescente. O fortalecimento do vínculo dentro de casa é um fator de proteção para o adolescente. A gente sabe que muitas vezes nesse momento os pais eles se sentem um pouco distantes por conta das mudanças vivenciadas mesmo, né, pelos adolescentes, no sentido da convivência com os amigos que se torna mais intensa, né, já se pode sair um pouco mais de casa do que antes, né, e isso traz algumas mudanças na relação familiar.
Mas isso não precisa ser visto como algo negativo. Quando nós fortalecemos os vínculos familiares, mesmo que o adolescente ele tenha outras amizades, outros contextos, que não só aquele contexto familiar, ele vai saber quando ele precisar buscar ajuda que ele tem com quem contar. E isso é o mais importante, né? Então, não é fazer com que o adolescente ele viva só dentro de casa, né? Mas saber que apesar de ele conviver em outros contextos, ele tem ali dentro de casa também um porto seguro. E isso é algo que atua como um fator de proteção para a saúde mental desse adolescente, né? E também queria saber como eu posso perceber que a minha saúde mental está comprometida. Então, como é que nós podemos perceber que tem algo ali que não está legal? Eu penso que é importante sempre observar a si mesmo, né? Saber quando alguma coisa que antes fazia todo sentido para você, agora já não faz mais, que atividades que você gostava muito de fazer, agora você já não tem o menor interesse. Não estamos falando daquelas atividades que você fazia quando era criança, né? De brincar de bonecas, essas coisas. É claro, isso se vai perdendo o interesse pouco a pouco, né? Mas existem outras questões, né? Às vezes atividades recentes que você gostava muito de fazer e que agora você não tem interesse mais de forma alguma, o isolamento, né? A falta de vontade de estar com outras pessoas, muitas vezes alterações de sono. Existem pessoas que dormem demais e outras que não têm sono, que demoram muito a começar a dormir. Preocupações exageradas também são um fator a ser observado. Humor deprimido, os excessos em si, né? Muitas vezes algumas compulsões, né? A vontade de comer demais, muitas vezes é algo que não era presente, que agora você começou a apresentar. Isso também é algo importante de ser observado. Excessos também em relação à bebida, que na verdade é algo que não deveria ser nem presente nesse momento de vida, né? Então, existem muitas questões que devem ser observadas, especialmente no que se refere ao seu relacionamento consigo mesmo e com as outras pessoas, né? Se você percebe alterações no modo de lidar com as outras pessoas, né? Muitas vezes ali um humor irritado demais, especialmente quando você percebe que isso está lhe trazendo prejuízos. Às vezes a gente consegue observar a presença de alguma questão de saúde mental pela escola, né? Quando o aluno era um aluno de bom rendimento e agora não tem mais esse bom rendimento, está com dificuldade de se concentrar, de aprender. Quando a gente percebe também em relação à questão das ausências, né? Não faz mais questão de estar ali. Então tudo isso precisa ser observado, né? E é uma percepção também própria. Se você verifica que há ali alguma coisa que não está legal, que você percebe que foge daquilo que você conseguia lidar normalmente, né? Pensando lá no nosso conceito de saúde mental como a nossa forma de lidar com as coisas da nossa vida, né? De poder conseguir criar estratégias para lidar com questões que surgem, ou de conseguir mesmo estar bem com as nossas questões familiares, com a vivência do nosso trabalho, do nosso estudo, das coisas que estão à nossa volta. Se você percebe que não está conseguindo lidar bem com as questões da sua vida, não está conseguindo lidar sozinho, então é importante sim buscar ajuda nesse momento, né? É importante estar alerta a essas situações. E também a gente pode observar isso no outro, né? Alguém que interagia muito e agora não interage mais com ninguém, né? Então tudo isso precisa ser observado, não só na gente, mas também nos nossos amigos. É importante olhar para eles também. E isso nos leva à nossa próxima pergunta, né? Também queria saber o que eu posso fazer quando perceber os sinais de alerta. Então, quando nós percebemos esses sinais de alerta, é importante que a gente possa buscar ajuda,
né, a promover, construir, né, uma boa saúde mental tem a ver com vários aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, praticar atividade física é algo que faz muito bem à nossa saúde mental. Ter uma boa rotina no sentido de ter horários ali estabelecidos para dormir, para acordar, para se alimentar, né? Ter uma alimentação saudável, pensar sempre que a nossa rotina é flexível, né? De que a gente não precisa estar ali rigidamente fazendo as coisas no mesmo horário todo dia, mas de que a gente precisa ter ali um bom funcionamento, né? Do nosso dia, estando pronto para lidar com coisas que também saiam ali daquilo que a gente tinha planejado. Isso é importante também, né? Então, a saúde, uma boa saúde mental, ela é construída, né? Não é algo assim que a gente vai olhar só naquele momento quando a gente percebe sinais de alerta, mas que a gente pode promover isso ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Então, é importante lembrar disso, de que a gente tem coisas a fazer, né, que vão favorecer a nossa saúde mental. Por exemplo, ter pessoas em quem confiar, com quem a gente vá conversar quando acontecer alguma coisa que a gente esteja ali incomodado. Então, isso é importante também que a gente tenha. Mas de saber que muitas vezes existe um momento em que a gente percebe que aquela situação não tá legal e que eu não consigo lidar com isso. Então aí sim, eu preciso buscar um profissional, né? Eu preciso buscar um psicólogo, e isso não precisa ser motivo de vergonha, isso não precisa ser algo difícil de fazer, né? Mas de que a gente possa buscar sempre o melhor pra gente mesmo. E se eu percebo ali que há um adoecimento, né, de que eu tenho ali questões que precisam ser trabalhadas, eu posso sim me direcionar a um psicólogo. E como que isso é possível de fazer, né, aí no seu ambiente? Você pode procurar, por exemplo, por atendimento na rede privada, né, fazer consulta com um psicólogo, mas também você pode procurar atendimento na rede pública. Isso vai depender de cada município, né? Muitas vezes há um atendimento ali possível nos postos de saúde, ou outras vezes existe um ambulatório de saúde mental, né? Então vai depender da rede de cada município, de como isso funciona. E aí, como nós estamos falando em relação à adolescência, né, é importante também que os adolescentes pensem, né, que informar a família é sempre algo muito importante. Às vezes, os familiares, eles não têm noção do sofrimento que aquele adolescente está vivendo, eles não têm noção das dificuldades que estão acontecendo, né? Então, pense também você em alguém da sua família que possa lhe acompanhar nessa busca por atendimento, né? Em alguém da sua família que possa lhe ajudar a encontrar essa ajuda que você precisa, né? E algo muito importante: não fique deixando para depois. A gente tem estudos que mostram que grande parte dos transtornos se iniciam na adolescência e se prolongam pela vida adulta, porque não foram cuidados no momento que deveriam ser cuidados, né? Então, é importante que a gente vá buscar ajuda logo que perceba que algo não está legal, né? Logo que percebam esses sinais de alerta, para que isso não venha a se tornar uma questão mais complicada de lidar, né? Então, pense nisso. Promover saúde mental é cuidar de si em todos os aspectos da sua vida, né? Não só pensando nas questões emocionais, mas pensando também nas questões físicas, em tudo aquilo que é você, né? Então, fazer coisas que lhe promovam uma sensação de prazer, isso é algo interessante, né? Desde que não sejam questões de risco, né? Comportamentos de risco, mas coisas legais que você gosta de fazer no seu dia a dia, né? Assistir uma série legal, ouvir uma música que você gosta, tudo isso também faz parte dessa promoção de saúde mental. Mas quando você perceber que há um desses sinais de alerta, é importante sim buscar ajuda profissional, certo? Então, é isso. Eu agradeço, né, o convite, a participação aqui nesse momento com vocês, e que espero que isso tudo que nós conversamos agora possa trazer também coisas boas na vida de vocês. Até mais.
Larissa, certamente essas orientações trarão coisas muito positivas em nossas vidas. Nós estamos chegando agora ao final de mais um episódio do programa Conversando sobre Saúde Mental e é hora de agradecer. Nós agradecemos ao NAPNIS, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Agradecemos também ao CETIC, que é a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Agradecemos a Assessoria de Comunicação do Campus Bacabal. Também a equipe idealizadora e executora do programa Conversando sobre Saúde Mental. Agradecemos a psicóloga Larissa e a aluna Hilary Blenda. E por fim, nós agradecemos a você, espectador, pelo seu tempo e pela sua companhia. Por hoje é só e até a próxima!